Felipe, Isaac, Flavoz, no início da temporada, teve muita discussão entre prioridade, brasileiro, Libertadores, e você sempre manteve o padrão que era jogo após jogo. Se eu perguntar para qualquer torcedor flamenguista, nesse momento a prioridade deles é que o Flamengo ganhe o Mundial. E o DNA do Flamengo é vencer, vencer, vencer. Minha pergunta é bem direta e até um pouco óbvia. O Flamengo está indo para vencer esse Mundial? Está credenciado para ser campeão? Se sim, por quê? Vamos ir, nesse primeiro momento, para vencer nosso primeiro jogo. E depois o segundo. E depois tentar passar da fase de grupos. E depois, cada adversário que venha pela frente, tentar passar. E aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Você teve todo esse primeiro semestre agora para organizar a questão física, a questão técnica, tática. Embora ainda falte questão de tempo, né, para poder aprimorar tudo. E agora vai ter um período aí, um prazo bacana para poder alinhar o time para o Mundial. A pergunta é, como que você avalia a preparação física e a finura técnica, né? Finura é uma palavra que você gosta de usar. Como que você avalia a parte física e essa parte técnica do time? Avalia a parte física e essa parte técnica do time 2 semanas antes do Mundial? Bom, boa pergunta, porque fisicamente os jogadores estão bem. Como eu falei para vocês depois do jogo da quarta-feira, aonde vínhamos de jogar no domingo contra o líder do campeonato até aquele momento, no campo sintético, tivemos 3 dias até o jogo, ou seja, 2 dias, segunda e terça só, para jogar na quarta, até o jogo do Táchira. E hoje nós tivemos 4 dias para preparar o jogo do Fortaleza. E faz muita diferença, muita diferença. E aqueles jogadores que jogaram na quarta-feira e que ganhamos o jogo da forma que foi e saíram vaiados, na minha opinião, injustamente, fizeram um esforço muito grande, muito grande. Existe uma grande diferença entre 3 dias e 4 dias. E hoje se viu para o lado contrário. Fortaleza jogou quinta-feira. E o treinador teve que talvez trocar algumas peças, que os jogadores não estavam em condições, com a viagem, com tudo. E se notou. Fortaleza notou hoje. O cansaço e existe muita diferença nessa parte dos 3 dias e 4 dias. Portanto, fisicamente os jogadores estão bem. Recuperamos o Eric, que é uma peça importantíssima. E até o Mundial esperamos recuperar todos eles para que estejam disponíveis para poder ajudar a equipe. Então essa é a preparação. Depois, nos detalhes que você falou, na finura, como não existe tempo para treinar, insistir em cima do modelo, só tem tempo para preparar planos de jogo, muitas vezes se perdem comportamentos, detalhes, que se nota no jogo. E isso é uma coisa natural num calendário, onde em 2 meses e meio, sem desculpa, todo mundo tem o mesmo calendário, mas em 2 meses e meio não teve uma semana cheia. Então, se não tem semana cheia, você só prepara o jogo. E aí as coisas, claro, vira isso. Então, estamos todos na mesma situação e vencerá o melhor. Felipe, boa noite. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Parabéns pela vitória. Minha pergunta é sobre o Varela. Hoje ele deu mais 2 assistências. Ele que agora chegou a 3 assistências pelo Flamengo, né? Deu aquela mais recente também. E está despontando, deslanchando cada vez mais. E a gente até viu ele comemorando contigo ali, depois do gol. A sua comemoração desse gol foi com ele, abraçando ele. E a minha pergunta é a seguinte: ele sempre foi rotulado como um lateral mais defensivo. Você tem estimulado esse lado mais ofensivo do Varela? Obrigado. O Varela é um lateral completo, absolutamente completo. Ele não tem o mesmo físico que o Wesley, ele tem outras características, mas ele sabe defender e atacar. E ele vai atacar tanto quanto o modelo de jogo peça para ele atacar e tanto quanto o adversário permita que ele ataque. Então, existem jogos que ele vai atacar mais, existem jogos que vai marcar menos. O importante para mim é que ele é completo. Ele é bom em todas as fases do jogo, além de ser um líder excepcional no vestiário. Ele é um cara excepcional. De trabalhar um cara maravilhoso para trabalhar. E eu tenho muito orgulho de ele ter superado essa situação difícil com a perda da mãe dele
e tá aqui dando a vida por nós. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Hoje você iniciou com o Bruno Henrique e o Cebolinha ali no ataque. O Pedro estava no banco. Você, em outro momento, né, falou pra gente da questão física do Pedro, que esperava que ele estivesse 100%. Quando ele tivesse 100%, né, você quer contar com ele. Então, eu queria saber se hoje essa escolha já passa por opção técnica sua, mediante aquilo que você quer para o jogo, ou se ele ainda está sem estar 100% fisicamente. Obrigada. A escolha foi pensando no que eu acreditava que era melhor para a equipe poder vencer o jogo. O que a equipe necessitava. O Pedro vinha de jogar, quis também botar jogadores mais frescos. O Cebola não jogou no outro dia, o Bruno não começou no outro dia. E acreditei que esses jogadores que entravam no campo eram os ideais para poder vencer o Fortaleza. Felipe, boa noite. Hoje a gente teve o retorno do Matias Vinha, né? E eu queria aproveitar para te perguntar como é que você vê o fato de você ter 3 grandes laterais esquerdos, né? Você tem 3. Tem gente que não tem 1. Você tem 3 laterais grandes e na direita também, o Wesley e o Varela. Queria te perguntar como é que é isso para você ter vários jogadores dessa qualidade numa mesma posição, se para você vê isso como uma grande vantagem, e ainda sobre a sua felicidade de ter essa contratação chegando do Vinha, né? O Vinha é um jogador também titular da seleção do Uruguai, um cara que tem muita experiência, campeão da Libertadores, jogando na Europa, um cara também do nível do Varela que eu estava falando antes, né? Um cara que teve uma lesão gravíssima, voltou, e é bom para o treinador ter 3 laterais esquerdos desse nível, 2 de seleção brasileira e 1 titular da seleção uruguaia. Aí nós podemos falar, e entra um ponto que você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram na outra coletiva, né? Um deles fica fora do treino. Um deles tem que ficar fora do treino. Quando você tem muito mais jogadores e todos estão aptos para jogar, não podem treinar. Então isso é o que mais me parte o coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos os jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo. E se às vezes o treinador não consegue dar o treino, ou não consegue colocar os jogadores no treino, isso é difícil. Mas, claro que eu estou muito feliz de ter esses 3 laterais desse nível no elenco. Boa noite, Felipe. Marlon Veltri, Sintonia Esportiva. Felipe, parabéns pela vitória, primeiramente. Uma das poucas críticas ao seu trabalho talvez seja a falta de efetividade do ataque do Flamengo. Mas se nós formos pegar em número, essas críticas não fazem muito sentido. O Flamengo é um dos ataques mais efetivos do Brasil, e no Campeonato Brasileiro é o melhor ataque também no campeonato. Como você e o elenco lidam com essas críticas que, analisando os números, não fazem sentido? Não, eu continuo da mesma forma, com as ideias claras, quando ganha, quando empata, quando perde, sei o que eu quero, sei aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, tenho esse caminho traçado, dito esse caminho para os meus jogadores, e como eu falei já várias vezes, às vezes a bola vai entrar, às vezes não vai entrar, e isso é coisa do futebol, né? Existem times que marcam melhor, que não permitem finalizar, existem times que deixam mais uma certa facilidade, e o importante é que eles também tenham as ideias claras do que tem que fazer no campo, e o importante são isso, no final das contas, o resultado, o número, onde o time está, as chances que cria, e é o que credencia e avalia verdadeiramente o trabalho. Felipe, boa noite. Você, embora sempre enalteça a força e a qualidade do elenco, também reconhece a necessidade de alguns reforços pontuais. Que novidades você espera ter no elenco para o Super Mundial de Clubes da FIFA? Bom, essa é uma pergunta para o Boto, que está ali no vestiário. Tá ali? Tá ali atrás. É uma pergunta para ele. O treinador quer sempre reforços. Eu sempre quero, se puder, todos os dias eu bato na porta dele e quero os melhores jogadores. E aí estamos trabalhando para reforçar o elenco o antes possível. Como ele mesmo explicou, se não será possível para o Mundial, vai ter uma janela de julho também para poder reforçar, porque sim, acreditamos que existem posições que podemos levar a qualidade, o nível e a concorrência entre os jogadores.